Inesperada. Eu queria pedir ao senhor, gentilmente, nesse início de live, para você se apresentar, porque certamente algumas pessoas não te conhecem ainda vão te conhecer, para você falar um pouquinho do trabalho que o senhor realiza como professor nessa área, que é bacana. Então, eu sou Eduardo, eu tenho minha formação original em teologia, né? Sou pastor presbiteriano, mas fiz toda a minha formação de pós-graduação na PUC do Rio de Janeiro, né? Mestrado e doutorado lá, e há cerca de mais ou menos 20 anos atrás, eu dei uma palestra na Fundação Getúlio Vargas sobre a responsabilidade social das organizações de negócio. Àquela época, o tema da responsabilidade social estava muito em voga, por causa especialmente era a época do Betinho, ou talvez logo um pouquinho depois dele, das empresas começando a se perguntar como é que elas, começando não, né? Continuando uma conversa que já vinha há algum tempo, de como é que os negócios podem ser bons para o mundo. Então, dali, fazendo curto nova história, eu me tornei professor da instituição e dou aula especificamente sobre como é que a gente pode gerir de maneira sustentável negócios, e um dos pilares dessa gestão de negócios é o desenvolvimento de pessoas sustentáveis, né? Pessoas-chave que, sem dúvida alguma, não se reduzem a conhecimento técnico, né? Mais do que nunca são pessoas com competências socioemocionais, chamados soft skills aí, que mais do que nunca nesse momento histórico se revelam como sendo mais importantes do que quaisquer outras competências. É verdade, é verdade. Você vê que é uma necessidade que surgiu já há um tempo, né? Já tem um tempo que se fala desse assunto, mas agora o assunto tomou conta, né? Porque agora é hora da verdade, né? O tema da nossa live, professor, é resiliência em tempos de crise. E resiliência se tornou, aí, nos últimos anos, uma palavra, eu diria, um pouco clichê, né? Todo mundo usa de várias maneiras diferentes. A gente sabe que é um termo que vem da engenharia, né? Vem das questões que envolvem resistência de materiais. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que o senhor vê esse termo, como é que o senhor define resiliência e como é que isso poderia ser aplicado a pessoas de uma forma mais objetiva. Então, eu gosto da origem técnica do termo, eu gosto desse habitat inicial da engenharia, de onde o termo vem, né? De que há determinados materiais, ou a resiliência é uma propriedade da matéria, ou de alguns materiais. O curioso é que, tanto lá no âmbito da engenharia, já fazendo a aplicação, é de que o teste, se algo é resiliente ou não, é exatamente um teste de você exercer alguma pressão sobre o material ou sobre algo, né? A resiliência, portanto, é uma resposta. Ela é uma resposta que você dá às múltiplas pressões que incidem sobre a tua vida. Nesse sentido, é importante a gente perceber, eu dou à palavra pressão digamos assim, um significado um pouco mais positivo, né? Porque pressão é todo e qualquer impacto, é toda e qualquer força que incide sobre algo ou alguém. É só que essa força pode ser, se numa quantidade desmedida, pode destruir o material, pode, no caso da pessoa, você está vivendo diante de uma situação onde a pancada lhe é muito forte, e eu admito que existam circunstâncias e crises, tanto pessoais quanto coletivas, que possam ser pancadas muito fortes e que não tem resiliência que dê conta disso, a depender da situação, a depender do contexto. Mas, sem dúvida alguma,
há determinados momentos onde essa resiliência, essa capacidade de resistir sem quebrar, essa capacidade de responder à pressão, de se adaptar à pressão, de absorver a pressão, sem que isso signifique destruição, essa capacidade de processar a pressão e devolver isso de maneira positiva. Tudo isso, para mim, são componentes da resiliência. Essa ideia de que tem aquela famosa imagem, né, do bambu, né, sobre o qual o vento bate, ele enverga e não quebra. Eu gosto mais dessa imagem, mas eu tenho uma visão um pouco mais positiva, menos passiva da resiliência. Não é só eu receber o vento e não quebrar. É mais do que isso, é me adaptar ao vento, é eu absorver o vento, é eu responder a isso. Nesse sentido, assim, cara, assim, resiliência, para mim, é digamos assim, um forte subproduto da capacidade de adaptação, né? Que a biologia vai nos ensinar, né, de que essa coisa a lei do mais forte, não é que eu sou mais forte necessariamente em quantidade de forças, é a minha capacidade de adaptação. A gente estava falando de como o mundo VUCA, né, de como essa volatilidade, a coisa a urgência, como tudo isso foi mexido pela pandemia. A resiliência, para mim, ela está diretamente relacionada a uma enorme capacidade de adaptabilidade, né, de resposta rápida a esse estímulo que a gente tem. Agora, eu te diria também, Leclerc, que eu admito que há momentos onde a crise é tão forte que vale a pena parar um pouco de se movimentar para absorver o golpe, para aquela parada e dizer assim, peraí, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. E eu tenho uma imagem na minha cabeça que assim, eu sempre, quando vou a um lugar, por exemplo, o cinema, eu entro e tenho por hábito olhar as saídas de emergência, né? Ali, que são pouco observadas, né? Então, na minha cabeça, fica assim pensando, no ideal que eu tenho, cara, assim, beleza, vamos supor que uma grande tragédia aqui aconteça, um incêndio e tal, a minha idealização, o meu preparo emocional é de sentar na cadeira com calma, apesar do pânico que me cerca, as pessoas gritando, total, sentar na cadeira, olhar para o lado, olhar para onde fica a porta, e tentar manter, e aí não tem outra maneira de dizer, tentar manter a calma no meio do pânico e achar o caminho de saída. Portanto, resiliência para mim tem a ver com essa capacidade de parar, olhar e sentir, reconhecer que tem algo no ar, que tem um incêndio aqui do meu lado, mas cadê a saída? Onde é que está a saída? Onde é que está a saída, né? Então, resiliência também passa por essas coisas. Existe uma ideia comum de que resiliência é aquela coisa da pessoa passar por uma situação difícil, ser atingida por essa pressão e voltar a ficar do mesmo jeito. Mas o senhor está apresentando um ponto de vista, deixa eu ver se o senhor concorda com o que eu estou falando, que é diferente. O senhor está falando que tem a ver com absorver a questão, a pressão, o momento que a pessoa está vivendo e tentar achar uma saída, que é o que o senhor está chamando de resposta positiva, né? Então tem mais a ver com... Aí é uma pergunta. Tem mais a ver com o equilíbrio, a busca pelo equilíbrio do que com a capacidade de suportar pancada? Eu acho que são duas faces de uma mesma moeda. Tá? São duas faces de uma mesma moeda. Porque se você entender, olha lá a resiliência conforme você fala, advinda da engenharia. O material está aqui, eu exerço pressão sobre ele, e ele recebe a pressão, ele é impactado pela pressão, ele não quebra, ele não se transforma, ele fica ali.
joguei fogo em cima dele, ele não se deixou queimar. Eu acho que esse, para mim, é o lado, digamos assim, material, passivo da resiliência. A resiliência, para mim, ela tem um lado mais ativo, que é esse lado de absorver. Se eu pudesse redesenhar a metáfora do bambu, é como se eu dissesse o seguinte: o vento quebrou, bateu aqui, bateu, ele está aqui, o vento bateu, eu volto, eu continuo sendo o mesmo, apesar do vento. Mas é como se eu dissesse assim: eu volto dizendo, como é que eu aproveito o vento para estar mais forte para o próximo impacto? Então, para mim, a resiliência não é só uma resposta passiva, ela também é uma busca ativa de, inclusive, me preparar para a próxima pancada. Pensa comigo, a gente está passando uma crise. Se eu passar essa crise, eu não saio dela o mesmo, eu saio dela mais forte. Eu saio dela com mais capacidade de absorver as novas pancadas. A resiliência nessa perspectiva puramente passiva, eu acho que já é muito. Sofrer o impacto e não quebrar. Mas eu quero mais, eu quero não apenas não quebrar, eu quero ser mais forte para as outras crises que certamente virão aí. Entendi. Então, mas é isso isso me leva a uma outra pergunta. O senhor acha que essa capacidade de aprendizado diante das dificuldades, diante das crises, diante das situações inesperadas, ela é uma coisa inata? Tem gente que não tem resiliência de jeito nenhum, ou o senhor acha que isso pode ser desenvolvido? Qualquer pessoa, porque a gente vai entrar em outras discussões, né, relacionadas a suicídio, depressão, ansiedade, porque parece que em alguns casos, a impressão que dá é que diante da pressão o elemento rompe, né? O bambu quebra. Então isso é uma coisa que é inata, tem gente que tem gente que não tem, ou o senhor acha que dá para desenvolver, dá para trabalhar a resiliência em qualquer pessoa? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem gente cujo, digamos assim, o tecido existencial é mais sólido, portanto resiste mais, o que coloca um grave problema, porque se a gente pensar o seguinte: quem é que me fez assim? Se eu entender que é inato, se é inato, e eu parto do pressuposto que exista um Deus, pessoal, ele te fez assim e não me fez assim, o que abre um enorme problema. Mas o fato é que, abstraindo de que da causa, de que possível causa pudesse explicar por que uma pessoa quebra e outra não, eu diria que, misteriosamente, eu admito de que há pessoas cujo poder de resistência, cuja resiliência é algo inato que vai se desenvolvendo aí. Agora, também acredito que isso possa ser desenvolvido. Eu teria algumas pistas assim meio paradoxais, que são as seguintes. Eu acho que pessoas que lidaram a vida toda com dificuldades são pessoas com a capacidade maior de resiliência, por óbvio. Quem sofre uma expressão, o material sobre o qual eu jogo uma expressão vai desenvolver maior capacidade de reação, por óbvio. Mas também é aquele material que, a depender da pressão que sofre, pode quebrar. Então, objetivamente falando, eu acho que, por exemplo, uma mulher negra, pobre, dentro da sociedade, conforme a gente se estrutura, é uma pessoa de maior resiliência do que eu, que sou branco, da classe média privilegiado, porque eu tenho que lutar, as minhas lutas são muito menores do que as lutas dela. Eu faço muito menos força para viver e para sobreviver do que ela faz. O meu desgaste é muito menor do que o desgaste dela. Portanto, se ela viesse a quebrar, para mim faria um pouco mais sentido do que eu mesmo quebrar.
faria um pouco mais sentido do que eu mesmo quebrar. Tem uma coisa louca no que eu estou dizendo, que é o seguinte, querendo ou não, os privilégios que eu tenho, os privilégios que eu dei para os meus filhos, podem fazer com que a gente seja menos resiliente. E uma pessoa que não teve tantos privilégios e que nasceu debaixo de forte pressão pode desenvolver a resiliência com muito mais capacidade do que eu. E aí a grande pergunta é, Eduardo, o que você prefere? Viver debaixo de uma situação ruim só para ter resiliência? Ou eu diria não, eu não quero que outras crises venham para testar se eu sou resiliente ou não. Né? Lembrar que do ponto de vista do ideal, a resiliência é uma virtude, uma competência, a meu ver, que é para ser desenvolvida num mundo que não é um mundo ideal. Se a gente não Pois é, tivesse... o senhor falou um monte de coisa, que cada coisa que o senhor falou dá para criar uma live. Queria que o senhor explicasse primeiro como é que o senhor define essa expressão tecido existencial. É isso mesmo. Eu acho que eu talvez tenha usado uma linguagem mais filosófica, mas o que eu quero dizer é o seguinte, capacidade de reação à pressão. Eu acho que tem gente que tem uma capacidade muito forte de reação à pressão. Talvez uma coisa assim, misteriosa, por exemplo, a minha esposa é uma pessoa que, inclusive, numa última conversa com o médico disse a ela que ela é uma pessoa com boa capacidade de resistência à dor. Eu não tenho dor física, tá? Eu não tenho a mesma capacidade de resistência à dor que ela tem. Então, ela é capaz de continuar vivendo ali com dor. Ela tem até um problema na coluna. Ela vive ali com dor e tal. Ela reclama pouco, ela para pouco. O que tem um lado ruim, que isso possa inclusive, agravar problemas. Porque a dor não para. E aí, essa capacidade que ela tem, ela física para mim, é uma dádiva. É uma dádiva. Eu só acho que existem pessoas que foram abençoadas por Deus, pelos deuses, pela genética, que seja qual for a causa, que tem essa capacidade maior de reação, de reagir à frustração, de reagir à negação, de reagir às múltiplas crises que a vida nos coloca. Eu só acho também, aí só para reforçar, eu acho que as pessoas, curiosamente, cara, é um paradoxo. Tentando ser o mais simples, eu não queria ter problema para desenvolver resiliência, mas eu acho que sem problemas e sem dores eu não sou testado, não tenho resiliência. Não tenho Então, esse é o segundo ponto que eu ia abordar. O senhor falou eu estava assistindo umas TEDs aí semana passada, falando sobre pessoas que em estado de grande vulnerabilidade, que elas têm uma resposta mais positiva à vida. Então, mas aí eu vou nessa linha do paradoxo. Uma pessoa que tem boa educação, boa estrutura, né, para usar a linguagem do povo, como é que pode ter tudo e viver triste desse jeito? Tem tudo. Isso, como é que se explica esse paradoxo de uma pessoa com tantos elementos, com boa estrutura, com boa formação, sem problemas financeiros, tal, e tem dificuldade de sofrer os impactos, e pessoas que têm tão pouco? Eu só diria que isso está ligado à questão da espécie mesmo, sobrevivência da Não, espécie. eu acho que essa coisa é paradoxal mesmo. Fora da lente do paradoxo, a gente não consegue resolver isso aí. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem uma coisa que nos faz muito resilientes, que é a conquista. Você estabelecer um alvo ali e querer aquilo, e você vai tomando porrada, tomando pancada, você volta, você vem os obstáculos ali. O paradoxo se instala
quando primeiro, eu não tenho conquista. Eu não tenho conquista. Eu não tenho... os obstáculos me são tirados. Eu herdo uma porção de coisas que terminam por não me fazer desenvolver exatamente essa resistência. Se eu tenho poucas dores, como que eu vou resistir a dores? O que é louco, porque, de novo, eu me repito, eu não quero ter dor para ter resistência à dor, mas eu entendo que na ausência do problema, na ausência da conquista, na ausência da dor, na ausência destas coisas, eu não crio a devida resiliência. Sabe aquele bebê que a mãe tem uma enorme, digamos assim, uma profunda neurose, nem sei se a palavra é neurose, mas é um transtorno compulsivo, um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. Você limpa, o bebê, eu conheci uma pessoa assim, você não entrava na casa dela, você deixava o sapato fora, ela todo dia não limpava a sola do sapato obsessivamente, criou um ambiente de super higienização e, portanto, o seu bebê não desenvolveu os devidos anticorpos para lidar com, a propósito do que a gente está vivendo, para lidar com vírus e bactérias. Como é que eu desenvolvo anticorpos? O que é a resiliência do organismo? Senão a capacidade de, vírus e bactérias está aqui, eu então crio novas saídas de resistências. Então, sem dúvida alguma. Então, diante dessa colocação que o senhor fez agora, então seria correto dizer que a gente vai sair melhor da crise? Uma vez que o sofrimento ajuda a desenvolver a resiliência? Ou é só frase de efeito? Assim, eu acho que a gente vai sair diferente. De novo, eu me pergunto assim, porque uma coisa é fazer essa análise no âmbito pessoal, outra coisa é fazer essa análise coletivamente. Veja, eu tenho algumas razões para acreditar que a gente teria um mundo melhor. Mas para eu acreditar nisso, eu teria que ver, de fato, alguns sinais se cumprindo. Por exemplo, hoje saiu no Valor Econômico a proposta de um grupo de economistas, um economista americano, Stiglitz, o Piketty, que é um economista francês, que escreveu O Capital do Século XXI, né? E fazendo uma análise mostrando como o capitalismo, na sua essência, é produtor de desigualdade, e uma economista indiana. O que eles trabalham, né? A gente tem que repactuar a sociedade na medida em que você vai ter que fazer uma enorme tributação sobre sobre riqueza, enorme tributação. Claro que isso é um baita de um problema. Como é que a gente vai fazer essa tributação? Como é que essa tributação pode ser universal? Porque se eu te tributo aqui, você vai para o Uruguai. Segunda proposta que eles fazem é acabar paraísos fiscais, acabar países que te dê refúgio tributário. E aí eles vão fazendo uma série de propostas para dizer que a reestruturação da economia, para ser uma economia, para ser um mundo melhor, a gente tem que reestruturar as bases que levaram a essa profunda desigualdade. As bases exatamente, as bases que levaram. Nesse sentido, eu digo, que coisa boa que a pandemia veio, vírgula, né? Porque não tem nada de bom na pandemia. O que a gente pode fazer é tentar tirar alguma coisa boa de algo que essencialmente é ruim, né? Então a gente começa a desejar que, para haver progressos e mudanças, pessoas morram no mundo. Não. Assim, há uma diferença entre e aí, por isso que a resiliência... Desejar o mal, há uma diferença entre desejar o mal e reconhecer que se pode aprender algo nos momentos difíceis. Exatamente. É por isso que há uma
A resiliência, cara, ela para mim é uma virtude, ela é uma característica, Leclerc, de uma situação às vezes ruim que está posta sobre a mesa que eu simplesmente não escolhi. Para o TED que você estava vendo. Eu nasci numa situação de vulnerabilidade social e depois de 30, 40 anos eu posso encontrar em mim essa resiliência. Aí você pergunta para essas pessoas, cara, mas você preferia ter tido uma outra trajetória, uma trajetória onde você não tivesse que ser tão discriminado como Provavelmente. evidentemente que não. Eu gostaria de ter uma porção de coisas que eu tive sem precisar ter que ter passado por todas as coisas que eu passei. Portanto, há uma diferença entre desejar algo para ter resiliência e aproveitar o que está posto e transformar isso em combustível positivo. Tem uma pessoa aqui que escreveu aqui na timeline perguntando se a gente pode ajudar alguém a ter resiliência. Ela está contando que tem uma amiga que sofreu um trauma emocional muito forte e chegou a ficar 10 dias internada com paralisia. Mas os médicos fizeram todos os exames e não acharam nada. Então, constataram, né, pelo menos afirmaram que a questão dela era totalmente psicológica. A gente consegue ajudar uma outra pessoa que está enfrentando um momento, um trauma difícil, sem ficar dando lição de moral e fazendo frase de efeito? Acho que sim. Só que há determinadas circunstâncias na vida que a simples amizade não é suficiente. Você precisa de ajuda profissional. Assim como eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou pintar aqui o meu quarto e vou ali, faço uma pesquisa na internet tal, e consigo uma ferramenta e outra e pinto o quarto. Há uma diferença entre eu fazer isso e eu pedir para alguém que tem anos de experiência, que estudou textura de tinta, composição química da tinta, a melhor maneira de aplicar a tinta, a hora, para evidentemente me ajudar. O que eu estou dizendo é que para a gente ajudar alguém emocionalmente, a gente precisa entender que as relações afetivas naturais, tais quais a amizade, a meu filho, minha esposa, tal, essas relações afetivas, elas têm limite nesse processo de ajuda. A gente vai eventualmente precisar de ajuda profissional. Vamos olhar o caso da pessoa que trouxe aí. Eu posso, de repente, eu não sei se é o caso, mas a pessoa diz, olha, foi a minha amiga ou meu amigo que ficou em trauma, tal. O que a amizade pode fazer por um trauma emocional? A amizade pode fazer, cara, estou aqui, posso te ouvir, estamos juntos, tal, mas um trauma emocional precisa ser endereçado profissionalmente por saberes interdisciplinares, a psiquiatria, a psicologia, mesmo, enfim, outros campos da medicina. Então, reconhecer que eu tenho limites, porque as pessoas acham que é o seguinte, eu vou ajudar o meu filho a ter mais resistência, mais resiliência. Sim, eu posso, mas eu sou muito... Essa ajuda afetiva, intuitiva, ela tem o seu lugar, mas ela tem os seus limites também. Entendi. Então, a gente precisa no campo do ideal, seria bom se a gente tivesse sempre um grupo de pessoas, né, que nos ajudassem. Um network interdisciplinar, né? Seria ótimo, né? Exatamente. Eu ouvi essa semana eu não sei se a gente pode comprovar essa informação, mas eu ouvi uma notícia de que nos últimos 2 meses aumentou em 117% os pedidos de divórcio no Rio de Janeiro, o que é uma informação muito significativa se ela for totalmente verdadeira. Mas a gente ouve outros relatos também de briga, né, de rupturas. Essa convivência obrigatória, o isolamento social, está levando elevando ou evidenciando cada vez mais uma dificuldade nas relações. O que o senhor aconselharia, assim, ou o que o senhor indicaria como dicas práticas? Dica é uma coisa muito clichê, né? Mas que caminho o senhor apontaria
para que as relações pudessem ser melhor trabalhadas nesse momento em que tá tudo assim, à flor da pele, né? Excesso de tempo junto, excesso de crise junto, tudo excesso. Cara, assim, é muito... é, eu te diria o seguinte, Leclerc, do, do ponto de vista prático, se as pessoas têm o privilégio de se cuidarem nesse momento, o que, que eu chamo de se cuidar? Primeiro, você ter diariamente alguma atividade que te conecte com tua vida interior. Por exemplo, hoje eu gostaria de ser muito mais, mas a meditação é algo que é o meu mais prioritário exercício, digamos assim, espiritual de sabedoria. Então, dica número 1, alguma coisa que te conecte com a tua realidade interior. Lembrar que entretenimento, que assistir horas de Netflix ou minutos de Netflix, lembrar que não é disso que eu estou falando. Então, eu ainda sou mais radical. Eu diria o seguinte, atividades como meditação, leitura, e aí, cara, nada, assim, um bom filme não vai substituir um bom livro. São forças complementares. Para mim, a grande crise que a gente vem vivendo e que a pandemia evidencia é uma crise de desconexão com o nosso interior. Como é que a gente mascarava isso? A gente mascarava isso com a rua, né? A gente mascarava isso com o trabalho, a gente mascara isso com atividade. Então, imagina, pessoas que tinham um casamento ruim iam levando porque, cara, imagina, o casamento é ruim, mas, cara, eu tenho meus amigos do trabalho, tenho as pessoas do trabalho, eu estou almoçando com um cliente, tem uma vida toda ativa, né? Aí a pessoa até diz, porra, vou voltar para casa e tal. A volta para casa é uma experiência empobrecedora, né? Porque o mundo da casa é um mundo pequeno, é um mundo sem estímulo. O que o isolamento social faz? Corta todos esses estímulos externos e, como você muito bem colocou, apenas evidencia aquilo que esteve lá mascarado por essa superadrenalização da vida. Né? Superadrenalização da vida. Então, cara, não tem saída. Ou seja, não tem saída. E detalhe importante, né? Detalhe importante. Mesmo as pessoas que ficavam conectadas, elas variavam. Por exemplo, a gente reclama muito que as pessoas ficavam muito conectadas, mas querendo ou não, estava ali, ó, olhando a rede social, de repente você botava o celular e querendo ou não, você estava no transporte, você observava uma pessoa que estava lá, você desligava em algum momento. Agora não. Agora não desliga nada, ou seja, o grau de dependência é muito maior, mostrando a enorme incapacidade da gente de se conectar a esse mundo real que a gente já tinha rompido com ele há muito tempo. Esse mundo real, a gente o substituiu por uma série de distrações. Então, assim, reconexão profunda com a sua interioridade, isso, cara, é um exercício diário, voltam exercícios que te conectam ao interior, meditação, a oração, a leitura, outra coisa, cara, assim, algum estímulo de ordem intelectual. Vamos ao óbvio, algum curso, alguma live que seja... exemplo, vai assistir uma live sobre maquiagem, show de bola, mas assiste uma live sobre beleza, porque beleza é um negócio mais amplo do que maquiagem. Sair um pouco desse olhar pragmático da vida, pragmático, né? Uma coisa... cara. Assim, o Viktor Frankl, ele você conhece bem, que atravessou, né? Atravessou o horror nazista, atravessou o campo de concentração, e ele disse que o que o salvou foi sua vida interior.
a riqueza da vida interior. Cara, beleza, como é que eu tenho uma vida interior rica? Como é que eu tenho uma vida interior rica? Você tem atividades que te conectam ao teu interior. Atividade intelectual enriquece a tua vida. Leitura enriquece a tua vida. Paradas de reflexão. Contato com a natureza enriquece a tua vida. Arte enriquece a tua vida. E aí o que a gente trocou? O que a gente fez? A gente meteu prazer sensorial o tempo todo. É açúcar, é carboidrato, felicidade etílica, cara, uma parada que um grau de... Pô, professor, mas aí a gente está com um problemaço, né? A gente vai ter que dar duas coisas. A gente vai ter que dar um boot global na internet, desligar ela por uns 5 dias. E a gente tem um problema cultural, né? Porque a gente tem uma questão sociológica no Brasil endêmica, né? De não cultura, não arte, não reflexão, né? Não autoconhecimento. O nosso próprio processo formativo, né? Ele é competitivo. Ele não é para dentro, ele é o tempo todo para fora. Problemão, né? Isso aí que você está falando não dá live, isso aí dá um congresso. Pois é, cara, pois é. E aí... Discussão ampla. Não tenha dúvida, Leclerc. E aí, assim, a questão é qual é o mundo que vai sair disso? Eu, por exemplo, estamos falando aqui para privilegiados, né? Porque quando a gente está falando assim de teletrabalho, de home office, essas coisas, elas são típicas de uma determinada classe social. É verdade. A gente esquece o tempo todo de que a fala da gente tem um lugar, né? E exatamente. O que está posto, né? Eu li agora uma pesquisa com 200 CEOs de 200 organizações brasileiras, feitas por uma grande consultoria de recursos humanos, e 95% desses líderes de negócios disseram que o escritório já era, não volta mais. 95%. Caramba, não volta mais. Coisa. Não volta mais. Entendeu? E volta assim como espaço de convivência pontual. E aí, o que acontece? Não tem saída. Eu tenho que perceber que o teletrabalho, o trabalho remoto me traz enormes ganhos. Não me submeter a trânsito, tempo, todas essas coisas. Isso tem a ver com o que você falou antes, com a questão da economia. Essa decisão está diretamente relacionada a fatores econômicos. É mais barato, né? É mais barato. Você perde menos tempo no trânsito, menos tempo de deslocamento. Você não precisa mandar o cara pegar um avião para fazer uma reunião não sei aonde, se agora eu tenho uma conexão perfeita pelo Zoom, pelo Teams, sei lá pelo quê. Então, a própria questão econômica... E aí, o cara que fazia isso que o senhor falou, que se desconectava de casa, ele não vai ter mais essa opção, né? Ou ele vai ter que fazer uma releitura dele mesmo, ou ele está com um problemaço aí para resolver. Não tenha dúvida. Essa pesquisa mesmo mostrou, olha que cenário maravilhoso para a empresa. A pesquisa mostrou que houve um aumento de produtividade e baixo custo. Cara, que é o cenário ideal para negócios, né? Para quem é dono do negócio. Cara, eu tô tendo maior produtividade com um custo menor. Eu vi uma entrevista de um CEO também na CNN falando a mesma coisa, que ele está fazendo reuniões virtuais com os diretores da empresa dele, gerente. Ele disse que nunca teve reuniões tão produtivas como está tendo agora na vida toda. Mas é óbvio. Impressionante, então. Pois é. Só que agora o cara vai ficar em casa. O que para mim é angustiante é perceber o seguinte: eu acho que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo melhor para quem já era privilegiado. Entendi. E pior para quem não tinha esse acesso. Ele vai ser porque pensa comigo, se o mundo vai ser cada vez mais digital, né? Cada vez mais por essa mediação, quem trabalha com a cabeça vai ter muito mais vantagem do que quem trabalha só com o braço.
E como é que se estrutura a nossa economia? A base da pirâmide toda, né, é trabalho braçal, é trabalho braçal, é trabalho braçal, é o operacional lá embaixo. Então, sem dúvida alguma, o mundo, esse mundo online, por exemplo, para mim, ele é muito melhor. Só para você ter uma ideia, eu teria que tá dando aula, aliás, eu dei aula ontem, aqui desse pequeno, tem um pequeno escritório que eu estou adaptando para fazer um mini estúdio aqui em casa. Eu dei aula em Porto Alegre, perdão, dei aula daqui para uma turma em Porto Alegre. Eu teria que ter saído de Porto Alegre hoje, certamente eu teria saído, sei lá, teria ter acordado 4h30 da manhã, pegar um voo 7 horas da manhã, gosto de pegar voos, gostava de pegar voos cedo. Se ele me perguntar se eu quero voltar A fazer isso. para mim, beleza, eu queria assim, a esmagadora maioria das aulas online, e a gente se encontra, são 5 aulas, 4 online, uma presencial. O presencial para mim é insubstituível, mas não com a frequência que a gente vinha fazendo. Eu acho que os negócios estão descobrindo isso, quem se adaptar melhor, vai sair na frente, não tenha dúvida. Foi isso que a pesquisa que eu li mostra, mas enfim. Professor, a gente está indo para o final, a conversa, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais gostosa, mas o tempo é pequeno. A turma que está assistindo a gente agora ao vivo e vai assistir depois no canal do YouTube, que tipo de literatura, que tipo de livro, revista, site, o senhor indicaria como uma fonte assim, de ajuda para o desenvolvimento da resiliência e também para esse reencontro com a vida interior aí que a gente estava falando? Bom, eu diria o seguinte, que para mim uma coisa, um canal obrigatório que todo mundo deveria ter e que valeria a pena se todo mundo pudesse dizer o seguinte, todo dia eu vou assistir uma palestra do TED. Eu faço isso. Todo dia eu vou ver uma palestra do TED, pega aí de segunda a sexta, pega um tema que interessa, corre lá, joga, e o TED é, sem dúvida alguma, uma força muito, muito, muito interessante. Isso seria no aspecto, eu só vou dar dicas aqui, puxando para o lado não do entretenimento, porque isso já está posto, Sim. isso é fácil, né? Pensando. Sim. Palestras do TED, outra coisa, outro gênero legal, assistir documentários, preferir documentários ou assistir documentários, porque e você tem documentários ótimos no Netflix. Então, procura uma vez por semana assistir um documentário. No âmbito das leituras, aí seria fantástico. Para as pessoas que têm mais dificuldade de ler, começa a ler coisas mais simples, romances, se você gosta, nem mais simples no sentido pejorativo, mais simples no sentido de que vai exigir menos elaboração. Eu defendo a tese de que, por mais que hoje a gente tenha uma preeminência do vídeo, e aí eu defendo a tese da leitura. A tese da leitura. Sem brigar com o vídeo, porque eu acho que, sem dúvida alguma, o vídeo ele é muito mais poderoso porque ele engaja a gente com todos os sentidos. A leitura volta a gente para a força da imaginação e tal. Então, leitura de coisas mais simples, e o que eu tenho feito aí nessa pandemia, então eu tenho me disciplinado, porque agora também consigo mais tempo, muita coisa que eu fazia de viagem, eu leio 20 páginas por dia. Olha, o que o senhor está lendo agora? Qual o cara, tá lendo agora? eu nos últimos 3 anos, bom, eu li não agora, né, mas te dizendo aí, da minha leitura nos últimos 2 anos, eu li Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e 50 contos do Machado de Assis.
E o Machado de Excelente. Assis, o Mário Sérgio Cortella falava que quando ele está sem inspiração, ele lê Machado de Assis, sem dúvida alguma, não tem paralelo, não existe ninguém na literatura brasileira que chegue perto de Machado de Assis. Tanto que você vê que a Memória Póstuma de Brás Cubas foi traduzida agora para o inglês, né? Traduzida agora não, né? Uma nova versão para o inglês, e esgotou a edição em 2 horas. É verdade. E aí eu li Machado de Assis, e curiosamente, cara, assim, abrindo aqui bem o coração com você, eu tenho lido nos últimos 2, 3 anos 3 ou 4 ateus franceses. Esses caras é que têm alimentado minha alma. Eu estou meio de saco cheio com crente. Crente é cheio de certeza. Os ateus fazem as melhores perguntas, abrem as melhores janelas, os melhores horizontes. Chama-se Frederic Lenoir, e você tem ali, né, aqui no Brasil, Luiz Felipe Pondé, você tem o Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, os caras que conseguiram meio popularizar a reflexão e tal, e eu acho isso ótimo, Legal. E os ateus franceses, Frédéric Lenoir, Emmanuel Carrière, Jean-Luc Ferry, e acabei de ler em inglês esse pequeno livro, na verdade o título é A Espiritualidade Ateia, que é uma espiritualidade que me fez chorar, me fez ver a beleza. Augusto André Conte Sponville, para mim hoje, um dos autores mais incríveis aí. São leituras um pouco mais densas e tal, mas Isso me aí ajuda daria, bastante. isso aí daria outra live. É um problema, é um problema histórico recorrente, já nos ensinou, né? Já nos ensinaram tantos autores por toda a história, né? Quando você vê lá, enfim, parece que a religião emburrece, né, pessoa? De alguma forma, ela vai enrijecendo a mente das pessoas. É impressionante, né, cara? Não tenho dúvida, tenho dúvida. Um ambiente onde duvidar É um pode, problema. pode fazer você perder o emprego, perder amigos, um ambiente onde você fazer essa pergunta. E se? E se você é tido ou é visto de maneira problemática? Pois Não é. tenha dúvida, nesse ambiente, a burrice vai ganhar. Pois é. Professor, isso dá uma outra live para um Vamos outro falar sobre momento, ela. Vamos mas falar. mas é uma reflexão bem bacana. E eu acho que esse é o momento, né? Esse momento que a gente falou no início, para quem não assistiu, em que o Vuca morreu afogado nas águas de Balma, eu acho que é o momento para a gente também dialogar sobre a resiliência, sobre a questão da vida interior que a gente estava falando, sobre o tecido existencial que o senhor colocou também, e sobre a questão da religiosidade, que está cada vez mais desconectada com a questão da transcendência, uma vez que o senhor está encontrando a transcendência nesses textos escritos por ateus, né? Pessoas que se dizem ateus. Então, os caras conseguem ter as suas experiências transcendentes, e a religião está apagando a chama interior do ser humano, então isso dá uma boa discussão e a gente Sim, precisa falar sobre esses temas, né? sem dúvida. Mas muito obrigado pelo convite. Prazer sempre. Quando der, a gente está sempre à disposição. Beleza, professor? Eu que agradeço o carinho, a disponibilidade e